Então, antes deles falarem aqui, eu queria orar por eles, né? Então, vamos orar por eles. Estenda suas mãos para cá, para que a gente possa orar pela vida deles. Sabemos que todos nós somos missionários, né, irmãos? Mas nem todos nós temos a disposição de viver uma vida missionária, né? O ide mesmo às nações, aos povos não alcançados. E esse tem sido o chamado do Esdras e da Samara, e eles têm cumprido com muito cuidado, com muita excelência, para a glória do Senhor Jesus. Pai, então nós te louvamos, ó Deus, pela vida deles. Obrigado, ó Pai, pela vida do Esdras, pela vida da Samara. Obrigado porque eles ouviram a tua voz, ó Pai. Eles ouviram o teu chamado, eles foram obedientes, ó Pai, e estão de fato cumprindo, ó Pai, a vocação pela qual o Senhor entregou para eles, cumprindo esse ide às nações, aos povos não alcançados, ó Deus, e que o Senhor continue fortalecendo, ó Pai, que o Senhor levante, ó Pai, mãos que abençoem, que o Senhor levante, ó Pai, joelhos que se dobram, ó Pai, para orar por eles, ó Pai, porque eles são os pés que estão indo, ó Pai, para cumprir, ó Deus, aqui a tua comissão, Pai. Então nós louvamos e te agradecemos pela vida deles, que o Senhor traga, ó Pai, bênção sem medidas para a casa deles, para a vida deles, para o casamento deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Fiquem à vontade. Amém. Graça e paz, igreja, amém? O Esdras me colocou para falar, sabe como é? Gente, que honra estar aqui com vocês. Nós vamos mostrar um pouco do trabalho que aconteceu agora. Muitos de vocês contribuíram e aqui está a nossa gratidão. Você que orou, você que contribuiu, você que acompanhou. Nós sabemos que missões não se faz sozinho, missões é feito pela igreja. E a Igreja Flui tem se envolvido com missões, né? Vocês lançam a gente e aqui vocês ficam segurando a corda. Então a gente está muito feliz. Queremos agradecer todos que têm orado e contribuído, principalmente, né, nessa jornada que aconteceu agora. Foi algo incrível, foram 20 pessoas que se despertaram para ir. Viajamos aí de Macapá, 20 horas de barco, né, até Portel, de Portel até a nossa base, até o sítio Êxodos, mais 3 horas de barco, e foi uma bênção, assim, o que Deus fez, vocês vão ver um pouquinho aí, amém? Pode soltar aí. Jogando kits de balinha, doce. Só na nossa ida foi mais de 100 kits. E aí os meninos nos deu para vocês verem, eles vêm de rabeta buscar as criancinhas. Rabeta é o barquinho, tá, gente? A canoa, eu falo como se todo mundo soubesse, mas é a canoa. Aí os kits de higiene e os kits escolares. A gente preparou caderno, lápis de cor, giz de cera. Foram 50 bíblias somente para os jovens, porque as crianças, mesmo as mais velhas, ainda não sabem ler. As visitas nas casas. A Jade aqui fez parte da missão. Essas lanchas nós conseguimos para nos transportar. Elas são bem mais rápidas. Isso aí é um pouco das visitas. Nós teus filhos, erguemos as mãos, uma adrenalina e fé. Para casas guiarem, para casas guiarem.
fizemos uma ação numa escola mais próxima, onde foi entregue os materiais. Igrejas esquecerão o teu amor. Posso ver essa Maio Laranja, conscientização contra a exploração sexual. Foi muito legal a palestra. por teu perdão, por tua glória. Isto é uma emergência. Há um clamor dos teus filhos pelos não salvos e perdidos. Clamamos para que eles voltem. Clamamos para Fala, gente, tudo bom com você? Hoje estamos aqui na nossa jornada missionária no dia de sábado e está acontecendo um bocado de coisa que a gente quer mostrar para você. Hoje está acontecendo aqui, na liderança dos Gios, dos meninos ali, um campeonato de futebol com os adolescentes, está sendo lindo demais. Valendo um pacote de biscoito, hein? Acontecendo entrega de donativos, de roupas. Primeiramente, quero agradecer a você que doou, que, sabe, se mobilizou, você faz parte disso tudo. Ali em cima aconteceu hoje uma palestra com o pastor Luiz, né, falando sobre proatividade, incentivando eles a plantar, fazer várias coisas. Teve também atendimento médico, a gente quer agradecer aos remédios que foram doados, foi uma bênção aqui. Muita gente consultada, muita gente que recebeu o remédio e foi excelente também. Tivemos uma palestra com as mulheres, né, falando sobre se valorizar, contando sobre a história de Dorcas. Foi lindo demais e tudo isso graças a você que ajudou, incentivou, que ofertou aqui nessa base missionária. Tivemos uma entrega de donativos também nas escolas, os donativos escolares. Tivemos o kit dental. Nós tínhamos uma meta de 200 e pouquinhos kits dentais, só que a gente teve mais do que o dobro da meta. E fica aqui a nossa gratidão eterna e a gratidão do povo ribeirinho a você. Deus abençoe. E o mais importante, Às vezes você olha para o seu pai com carinho, não é um pai legal. Mesmo que falte o amor da sua mãe, você olha, não tem, você se sente só, você se sente só. essa palavra já foi com jovens, né, adolescentes. Parece que você passa por situações que não tem ninguém para te socorrer. Uma coisa, Deus sempre vai ser bom. Deus sempre vai preencher o vazio que existe. Deus sempre vai ser a melhor companhia no momento de solidão da sua vida. Gente, foram em média 400 pessoas para esse culto. No interior, assim, no Rio. Todo mundo chegando com os barquinhos. Senhor, na minha vida. Amém? Aleluia, amém. Nem precisa falar, né? A nossa gratidão, principalmente pelas vidas que aceitaram Jesus. Ali tem um processo cultural muito forte. Dessa vez a gente viu o Senhor quebrando muitas barreiras com o povo. Foram alguns profissionais, foi uma biomédica, uma enfermeira, um farmacêutico, psicopedagogos. Então o trabalho foi maravilhoso, mesmo com pouca gente. O Senhor multiplicou e no total de higiene bucal foram 476 kits, tá? De escova de dente, pasta de dente, fio dental. E o kit escolar foram 130, tá? Para os alunos daquela escola ali da região. Foram mais de 300 atendimentos médicos e muitas vidas para Jesus, que é o que mais importa. Então fica aqui a nossa gratidão, que Deus abençoe vocês. Detalhe, essa escola final que vocês viram as crianças fazendo oração, ali é onde está construindo a nossa sala, porque o projeto do Sítio Êxodos é construir uma escola agrícola. 2 salas já foram construídas, uma já foi coberta, né? E faltam mais uma sala e 2 banheiros. Então a gente fechou com a equipe que estava lá mesmo,
Fizemos as contas que precisavam, né, de 50 sacos de cimento, porque os blocos são construídos lá mesmo de cimento, e nós já conseguimos mais da metade, né? Já conseguimos 35 blocos de cimento. E o nosso sacos de cimento para fazer blocos, né, em média 1.500 tijolos que os meninos contaram. E o nosso objetivo, né, a gente até que estava conversando, é programar aí para o próximo ano uma jornada com a família Fluir. Você quiser ir servir, a gente se programar com mais tempo, comprar passagem, enfim, você quiser ir servir com a sua profissão, no teatro, na arte, tudo, né, é muito bem-vindo. Com certeza o Senhor fará ainda mais por meio de nós, amém? Obrigada, Deus os abençoe. Obrigada, Diegão, Sara, a igreja que tem aberto as portas aí pra gente. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia, gente, é só quem vai, né, para saber o que eles vivem lá, mas já deixa o desafio. Vocês não colocaram aqui, né, o banner da Êxodo, depois bota aí no final aí, tá, pra gente, quem quiser contribuir, ofertar, né, o Pix e tudo para eles, e adotar, né, eu sempre digo assim, adote um missionário, né, adote um casal de missionário, não é o valor, mas é a atitude. Às vezes você fala, nossa, mas eu vou adotar como? Eu não consigo adotar uma pessoa. Mas, gente, nesses lugares, eu estava, esse final de semana, eu estava em viagem, e aí eu assistindo TV ali no Discovery Channel, e aí estava mostrando sobre os Médicos Sem Fronteiras, R$30 por dia, ou por dia não, perdão, R$30 por mês, R$1 por dia, você alimenta uma criança lá na Angola, sei lá qual era o país que eles estavam falando lá. Então, gente, não é questão da quantidade, mas é a atitude, porque se todo mundo se une, mesmo com um pouco que você consegue, você não tem noção o quanto é efetivo. Essas regiões, elas são muito carentes, então qualquer ajuda é extremamente bem-vinda, e a gente sempre fala, né, missões é feito de 3 maneiras. Os pés dos que vão, né, aqueles que estão dispostos a ir, os joelhos daqueles que oram. Então, irmãos, se você não está pelo menos orando, né, irmão, então comece a orar pelos missionários que estão no campo, e também a mão daqueles que abençoam, que é aqueles que de fato o Senhor tem, né, dado aí com abundância, em prosperidade, que a gente possa ser generoso com aqueles que não têm. Então, irmãos, faça isso, procure depois o Esdras e a Samara, né, eles sempre estão aqui prestando contas, relatórios, são pessoas sérias, pessoas que a gente conhece já tem um bom tempo, caminhamos juntos já tem um bom tempo, fomos missionários urbanos por um tempo também, né? Já vivemos essa vida missional urbana aí por um tempo que foi muito bom, um aprendizado enorme. Então que vocês possam depois procurá-los no final, eles estão lá no grupo da igreja, sempre mandando relatório também, sempre prestando contas, e isso é muito importante para a vida de igreja. Para que a gente seja uma igreja completa, é importante que a gente também tenha esse cunho missional. É algo que pulsa muito nas nossas veias, né? Nas nossas veias pastoral mesmo. Eu comecei literalmente o meu ministério com missões. Então isso é muito importante que a gente tenha sempre isso aqui entre nós, para que a gente continue abençoando. Amém, irmãos? Glória a Deus! Que alegria, né? Estarmos aqui mais um domingo. E que bom, né? Ver a igreja cheia, todo mundo aqui. Chega de feriado, né, irmãos? Amém? Rapaz, mas que sequência de feriado foi essa? Ainda teve feriado, né? Só que só foi em Goiânia. Mas o goianinho não aguenta um feriado, né, irmãos? Vem um feriadinho, ele gosta de dar uma viajada. Inclusive até eu e minha esposa viajamos também, mas nem foi por conta do feriado. Mas sempre é bom estarmos na comunhão, né, irmãos? Sempre tente priorizar o estar na comunhão, é muito importante para nós como vida de igreja. Por mais que eu sei que a gente tem a nossa correria, nós temos as nossas demandas, e todo mundo tem, irmãos. Não acho que é só você, não. Não acho que é só a sua vida que é mais corrida do que a dos outros, não. A vida de todo mundo anda extremamente corrida, atarefada, mas se a gente não priorizar a comunhão, a gente vai deixando cada vez mais ela de lado, e a gente vai deixando cada vez mais essa comunhão se esfriar entre nós. E que isso não venha acontecer aqui na Família Fluir. Amém, irmãos? Então, se você sentir falta de alguém esse domingo, o que você vai fazer ao longo da semana? Ô, meu irmão, senti sua falta. Cadê você? Você está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Para que a gente possa, então, também ser apercebido com a vida dos irmãos. Amém? Repita assim comigo: não desanime. Jesus está no controle. Abre então sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 4.
Eu quero ministrar uma palavra para os irmãos, para dar um ânimo nos irmãos aí, tá? Amém? Glória a Deus, irmãos. Nós precisamos desse ânimo. Se o povo lá fora está animado, gente, se o povo lá fora está fazendo festa, se o povo lá fora está animado, se o povo lá fora está feliz, por que que nós que temos Jesus Cristo não estamos? Se o povo lá fora está com um sorriso no rosto, por que que o povo de Deus está com a cara emburrada, está com a cabeça baixa, está com um semblante de tristeza, irmãos? Nós não temos motivo para isso, mesmo que haja tempestades, mas Deus está no controle. É por isso que quando Esdras e a Samara falou assim, vamos organizar uma jornada missionária, dá vontade de levar a igreja inteira, de verdade, irmãos. Porque muitas vezes nós só vamos valorizar aquilo que nós temos quando a gente vê quem não tem. Muitas vezes a gente só vai valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado, irmãos, que seja saúde. Porque tem gente que acha que é só dinheiro que faz parte da vida, né? Mas seja grato pela saúde que você tem, você está aqui hoje, você provavelmente tem uma condição de vir aqui hoje, seja um carro próprio, seja uma carona, seja um Uber, seja uma bicicleta, seja a pé, não importa, você está aqui hoje. E às vezes você vai nesses lugares, irmãos, assim como eu já vi vários relatos, né, da própria Samara e o Esdras, que também já fizeram missões na África, irmãos. A condição daquelas crianças, eles pegam uma coxa de frango. Olha que lindo o que eles fazem. Se você chegar e der uma coxa de frango para uma criança na África, sabe o que ela faz? Ela não come, ela chama todos os amigos para comer junto. Uma coxinha de frango, irmão, só uma coxinha. Ela não come, ela vai sair chamando os amiguinhos tudo para eles comerem juntos. E às vezes nós, como um povo de Deus, que conhece o Evangelho, que conhece a verdade, a gente pega e come rápido para ninguém pedir emprestado, nem pedir um pedaço, né? Às vezes Deus te deu um carro, irmãos, e aí você está achando que o carro é seu. Às vezes Deus te deu uma casa, e você ainda está achando que a casa é sua. Então, irmãos, nós possamos entender o verdadeiro Evangelho. O Evangelho, irmãos, é o partir do pão, é o compartilhar, é entender a vulnerabilidade uns dos outros. Isso é a família da fé. Então que nós possamos viver isso na prática. Vamos viver isso na prática, igreja. Família fluir, igreja, congregação, família fluir. Vamos pôr isso em prática. Descubra, irmãos, faça esse exercício. Descubra quem mora do lado da sua casa. Para você oferecer uma carona, para você buscar ele. O Esdras e a Samara, irmão, mora lá em Anápolis. Sempre que eles estão aqui que eu falo em Goiás, eles vêm lá de Anápolis e vêm para cá. Por quê? Porque aqui é a igreja local deles, é a congregação deles. E muitas vezes, irmãos, a gente tem tantas desculpas, tantas dificuldades. Então vamos ser mais gratos. Por isso eu falo, não desanime, irmãos. Jesus está no controle de todas as coisas. Mesmo em meio à tempestade, em meio às situações difíceis da vida, Deus está no controle, amém? Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, vamos ler juntos aí, todo mundo? Marcos capítulo 4, achou aí na sua Bíblia? Então diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, e eles despedindo da multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tens fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra, que nós possamos então mergulhar nela, que o Senhor nos leve, ó Pai, a entender e compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações.
que o Senhor cesse qualquer dispersão, qualquer distração, para que nós possamos, ó Pai, de fato, receber, ó Pai, tudo daquilo que vem do Senhor para nós nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então aqui nessa passagem, eu quero já começar destacando 4 fatores muito importantes para a nossa vida. O primeiro fator é que as tempestades, elas existem, irmãos. E elas são inevitáveis, elas vão chegar para todos. Então as tempestades, elas vão existir na minha, na sua e na vida de todo mundo. E elas são inevitáveis. Agora o segundo ponto aqui, que além delas serem inevitáveis, elas são imprevisíveis. E elas vão chegar de surpresa, irmãos. Às vezes é você que vai sofrer um acidente, que você não estava esperando. Às vezes é um diagnóstico de uma doença. Às vezes é uma perda financeira muito grande. São situações que jamais você imaginaria, irmãos, mas vai acontecer. Elas te pegam de surpresa. Mesmo que você não esteja preparado, elas chegam e te pegam de surpresa. O terceiro ponto, que além delas serem inevitáveis, além delas serem imprevisíveis, elas são inadministráveis. Muitas vezes essas tempestades, irmãos, elas fogem do nosso controle. Não adianta você querer assumir o controle. Só Jesus pode assumir o controle de algumas situações na sua vida. Imagina só, às vezes você quer que o seu barco vá para a direita, mas a tempestade está jogando ele para a esquerda. Às vezes você quer uma coisa, mas a tempestade da vida está jogando para o outro lado. Às vezes uma pessoa que foi criada a vida inteira dentro da igreja, de repente quando você vê, essa pessoa está aí no mundão, está no mundo das drogas, está se perdendo, está se destruindo, e você fala assim, como é possível? Tempestades da vida. Mas entenda uma coisa, toda tempestade, ela também é pedagógica. Diga assim comigo, pedagógica. Para tudo existe uma pedagogia. Por mais carrancuda que seja a situação, irmãos, ela não fugiu do controle de Deus. Por mais difícil que seja essa situação, ela não está fora do controle de Deus. Deus não quer levar a sua vida a um naufrágio. Ele quer levar a sua vida para experiências mais profundas. Mas para que você viva experiências mais profundas, muitas vezes, às vezes vai ser necessário uma tempestade. Muitas vezes, às vezes vai ser necessário, irmãos, que o barco dê uma balançada. E aí eu quero trazer um exemplo aqui de um homem que passou uma grande tempestade na vida, e talvez, não sei se teve homem que passou uma tempestade tão grande quanto essa, que foi a vida de Jó. Jó passou por uma situação, irmãos, a tal ponto que até as pessoas que estavam ao redor dele falavam para ele, não, larga a mão desse Deus aí, ué. Que Deus é esse que só manda tempestade na sua vida? Que Deus é esse? A mulher dele desacreditou. Então, irmãos, mas Jó perseverou, e a palavra de Deus vai dizer que ao final, o que aconteceu? Deus restituiu, mas ele passou primeiro por onde? Pela tempestade. Então entenda uma coisa, as tempestades nas nossas vidas, elas são inevitáveis, elas vão acontecer. Agora entenda uma coisa, irmãos, e aí eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, nós vamos trabalhar esse texto aí. No verso 35 diz o seguinte, naquele dia sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para onde? Para outra margem. Jesus tinha passado todo aquele dia, irmãos, ensinando parábolas. Se você for ler aí os capítulos anteriores, os versos anteriores, você vai ver que Jesus estava ensinando parábola, Jesus estava ensinando o povo, Jesus estava o dia inteiro falando. Então eu imagino que Jesus, sendo homem, assim como eu e você, ele estava o quê? Exausto. Ele estava cansado. Passa o dia inteiro ensinando, passa o dia inteiro falando, para você ver, irmãos, como é que você vai terminar no final do dia? Você está exausto. Então Jesus naquele momento ele estava exausto. E enquanto eles navegavam, irmãos, Jesus fazia o quê? Dormia. E aí vai dizer que no verso 36, e eles despediram a multidão e levaram em si como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Olha o verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eu penso comigo que naquele momento os discípulos devem ter pensado o seguinte, não, deixa ele descansar, né?
Ele está dormindo, ele não está percebendo nada, deixa ele descansar. Nós temos capacidade de resolver o problema. Só que não foi muito isso que aconteceu. Se a gente for ler o verso 38, vai dizer que, o que acontece então? Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro, eles o despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E aí, irmãos, o texto vai continuar e nós temos 3 perguntas chaves aqui nesse texto. A primeira pergunta é: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta, logo em seguida, vai dizer que: por que sois assim tão tímidos? Jesus falando para os discípulos: sem fé. E aí vem a terceira pergunta, os discípulos fazendo uns para os outros: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Então entenda uma coisa, a primeira pergunta é o discípulo fazendo para quem? Para Jesus. A segunda pergunta é Jesus fazendo para os discípulos. E a terceira é os discípulos fazendo a pergunta entre eles. Então eu vou me ater a essas 3 perguntas, porque são as perguntas que nós fazemos constantemente na nossa vida. Para Deus, Deus para nós e nós entre nós. Nós sempre estamos rodeando em torno dessas perguntas. A primeira pergunta aqui do verso 28 diz então: não te importas que pereçamos? Essa é a nossa pergunta da ignorância, irmãos. Essa é a nossa pergunta da angústia. Essa é a nossa pergunta da vulnerabilidade. Essa é a pergunta da fraqueza humana. Essa é a pergunta que nós fazemos para Deus, porque nós recebemos um diagnóstico de morte. E a medicina fala: não tem mais solução. Essa é a pergunta que nós fazemos porque nós temos problemas diariamente. E nós estamos o tempo inteiro perguntando para Deus: não está vendo os problemas que eu estou passando? Essa é a pergunta que nós fazemos quando nós estamos num problema conjugal e a gente não vê mais saída. A gente não vê mais solução para a nossa vida conjugal. Então nós estamos o tempo inteiro fazendo essa pergunta para Deus. Agora a questão aqui é: por que os discípulos estavam então com esse tom de censura? Porque não era uma pergunta comum. Eles estavam num tom de censura, como se Jesus não estivesse dando moral para o que estava acontecendo. Mestre, não te importa que a gente pereça, morra aqui com essa tempestade, o barco vira e todo mundo morre? Primeiro ponto é porque eles estavam em crise, irmãos. Eles estavam em crise por quê? Porque Jesus tinha dado uma ordem. Jesus tinha falado assim: atravessemos para outra margem. E aí por que eles estavam em crise? Porque mesmo com uma ordem de Jesus, eles estavam passando por um problema. E muitas vezes nós achamos que quando nós estamos com Cristo, está tudo certo, né? Não vai ter mais problema. Não, Cristo está no barco, não vai ter mais problema. Você já viu quando você vai? Eu já vi uma história de gente que vai andar de avião, irmãos. Aí o cara sobe no avião, e aí quando entra um pastor famoso, um pregador famoso, um cantor famoso, gospel, né? Ele fala assim: graças a Deus, agora esse avião não cai, né? Tem gente que fica terceirizando algo que é nossa responsabilidade. Então aqueles discípulos, eles estavam tão desesperados, irmãos. Quem estava lá no barco não era um cantor famoso, não era um pregador famoso a ponto de falar assim: não, esse avião não vai cair, né? Porque tem esse homem de Deus aqui dentro do avião, não é possível que vai deixar esse barco afundar. Quem estava lá era o próprio Cristo. Mas eles estavam em crise justamente por isso. Porque o Cristo estando lá e eles vendo a tempestade acontecer. E aí vem o segundo problema: a nossa urgência. A urgência dos discípulos em querer que Jesus, de bate pronto, antes deles terem chamado, Jesus tinha que acordar e resolver o problema. Mas não, Jesus continuou dormindo, até que eles fossem lá cutucar Jesus, tirar ele do sono dele, do descanso. Porque nós somos assim, nós queremos que os nossos problemas sejam resolvidos no nosso tempo e não no tempo de Deus, na nossa urgência. Mas deixa eu dizer uma coisa: tem hora que a demora de Deus nos aflige mais do que o próprio problema. Tem hora que a demora de Deus em resolver o problema nos aflige muito mais, irmãos, até mesmo do que o próprio problema. Mas deixa eu dizer uma história. Marta, irmãos, quando o seu irmão Lázaro fica doente, ela manda uma mensagem para Jesus. E nessa mensagem ela diz assim: está enfermo aquele que tu amas. E aí Jesus então recebe essa mensagem. Agora imagina a cena, pensa comigo. Lázaro,
doente. Marta manda o recado para Jesus. Lázaro, amigo de Jesus, a casa de Lázaro enche porque ele ficou doente, as pessoas estavam lá. E as pessoas começam então a questionar Marta. Será mesmo que ele vem? Será que ele vai vir mesmo aqui? E aí Marta, é claro que ele vem, ele é nosso amigo. E aí então o mensageiro chega até Jesus, irmãos. E pensa comigo a situação. O mensageiro deve ter levado pelo menos um dia para chegar até Jesus. Jesus vira e fala para ele assim: fique em paz, manda mensagem. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí o mensageiro volta para dar o recado, irmão. Só que quando o mensageiro chega, Lázaro já estava morto e sepultado. Imagina a situação de Marta naquela hora. A casa cheia de pessoas, só querendo ver. E agora? Esse não é o seu Deus? Ou ele não era seu amigo, ele não ia vir? Cadê ele então que não veio a tempo? E aí Jesus então chega depois de um tempo. E aí quando Jesus chega, a primeira coisa que Marta fala para Jesus não é shalom, irmãos. Não é a graça e a paz. Sabe a pergunta dos discípulos que estão no barco? Não te importa comigo? Não te importa se eu morrer? Não te importa se nós padecemos? Marta faz a mesma pergunta para ele. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas vezes essas são as perguntas que nós fazemos, os questionamentos que nós fazemos para Deus. E às vezes você está aqui hoje, irmãos, já está esperando a resposta de Deus há muito tempo. Mas deixa eu dizer algo, Deus nunca chegou atrasado. Jesus nunca chegou atrasado. É nós que estamos no nosso tempo. Então entenda que a primeira razão é porque eles não conseguiram conciliar a ordem com o problema. A segunda razão, eles não conseguiram conciliar a urgência deles com o tempo de Deus. E a terceira coisa é que eles não conseguiram conciliar a angústia que eles estavam com o silêncio de Jesus dormindo. Tem um pastor que disse o seguinte: o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das situações adversas. Quantas vezes nós já gritamos para Deus e parece que Ele não está ouvindo? Quantas vezes a gente já gritou desesperado e parece que há um silêncio e Ele não está ouvindo? Mas quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, irmãos, não quer dizer que Ele está parado, não. Ele é aquele que trabalha até quando os seus está dormindo, descansando. Você está dormindo, descansando, e Ele está trabalhando. Ele sempre está no controle. Ele nunca perdeu o controle da situação e nunca vai perder. Ele sempre trabalha para nós. Então o que a palavra diz? Que Jesus então acorda, repreende o vento, repreende o mar. Mas houve uma situação muito parecida em Mateus capítulo 14. Só que dessa vez, em vez de Jesus repreender o mar, em vez de Jesus acalmar o vento, Jesus teve que acalmar quem? Os discípulos primeiro. Então por que a pedagogia mudou, irmãos? Porque muitas vezes a maior tempestade está do lado de dentro do que do lado de fora. Às vezes, muitas vezes na nossa vida, o maior problema nosso está na circunstância e não nos sentimentos. Mas muitas vezes, irmãos, Jesus vai ter que tratar, antes de tratar o problema, Ele vai ter que tratar a pessoa problemática que nós somos. Ele vai ter que tratar o ser problemático que nós somos. Então em Mateus, no capítulo 14, Jesus primeiro acalma os discípulos, porque Ele vinha andando sobre as águas e os discípulos estavam com medo. Estavam achando que era um fantasma, então Ele teve que primeiro acalmar, para depois então eles entenderem a situação. Então muitas vezes Jesus vai ter que acalmar primeiro o seu coração, irmãos, para que você tenha paciência, para que você entenda o tempo de Deus na sua vida. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A hora dele não é a nossa hora. Às vezes nós achamos que nós estamos prontos, mas é só Ele que sabe a hora que nós estamos prontos. É só Ele que sabe a hora que Ele pode dar a ordem para acalmar o vento e para acalmar a tempestade. E aí vem então a segunda pergunta, no verso 40. Por que estão com medo? Por que vocês têm tão pouca fé? Até tem uma justificativa aqui, irmãos. Imagina, né? Vocês andam lá no Trapicho, como é que é o nome do barquinho? Rabeta. Imagina os discípulos numa rabeta em alto mar, irmãos. Ondas de 5 metros. Eles não estavam num navio, irmãos. Gigante.
Eles estavam numa rabetinha lá, num trapicho, com ondas de 5 metros, soprando para um lado e para o outro. Talvez eu e você no lugar deles, irmão, a gente estava com muito medo também. Mas existem algumas razões pela qual, irmãos, nós temos que ter fé e não medo. Independente do tamanho da onda, independente da velocidade do vento, existem algumas razões pela qual nós precisamos agir pela fé e não pelo medo. A primeira razão delas é porque houve uma ordem de Jesus, houve uma promessa de Jesus. O que Jesus disse? Partimos para outra margem. Então foi Jesus que deu essa ordem, não foi qualquer um que deu essa ordem. E quando Jesus dá uma ordem, a promessa de Jesus é a mesma coisa do que uma realidade, irmãos. Vai se cumprir. Porque toda ordem de Jesus, toda promessa de Jesus, nós já temos o sim e o amém de Deus. Mas sabe por que a gente fica com medo muitas das vezes, irmãos? É porque nós duvidamos daquele que prometeu. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos desfrutar daquilo que é promessa do Senhor nas nossas vidas? Porque nós duvidamos que elas vão se cumprir. A nossa falta de fé e o medo que é gerado em nós faz com que a gente aborte aquilo que um dia Deus prometeu para nós. Faz com que nós coloquemos de lado tudo aquilo que Deus prometeu para nós e nos apeguemos ao medo, às situações ao nosso redor. Era o que os discípulos estavam fazendo. Havia uma ordem, passemos para outra margem, e essa ordem foi dada. Jesus foi descansar, irmãos, porque ele já tinha dado a ordem. Mas mesmo assim, eles não se agarraram à ordem, à promessa de Jesus, eles preferiram se agarrar ao medo e à situação. Quantos de nós, irmãos, agora há pouco tempo, com pandemia, quantos de nós agora há pouco tempo, com tanto medo aí, é eleição, é pandemia, é tantos fatores externos que colocam medo em nós, sendo que nós não nos agarramos nas promessas daquele que prometeu e é fiel para cumprir. Não é a situação, não é as palavras, não é o que vemos, mas assim aquilo que cremos. Não é o que eu estou vendo, a onda está grande demais, mas eu vou me agarrar a quem? Aquele que prometeu, aquele que é fiel para cumprir. O segundo motivo pelo qual eles deveriam ter se agarrado na fé e não no medo, é por causa da presença de Jesus ali com eles, irmãos. Imagina se eu estivesse no avião, irmãos, na maior turbulência da minha vida, mas eu vejo Jesus sentado no banco. Mesmo que ele esteja dormindo, irmãos, deixa ele dormir, mas ele está lá comigo, não vai cair, porque ele está lá. Então, Jesus estava com eles, e Jesus prometeu, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Terceiro motivo, irmãos, porque havia paz, uma paz que excede o entendimento humano. Aqueles que estão em Cristo, vivem em uma paz que excede todo o entendimento humano. Mas por que os discípulos, assim como Jesus, não desfrutaram dessa paz, irmãos? Aquele que a própria paz estava dentro do barco, aquele que a própria paz havia prometido que iriam atravessar para outra margem. Então o que Jesus foi fazer? Foi dormir, foi descansar. Mas eles se agarraram às situações. Muitas vezes, irmãos, a melhor coisa que você tem que fazer quando tiver uma tempestade muito grande na sua vida, sabe o que é? Dorme. Descansa. O choro pode durar uma noite inteira, irmãos, mas a alegria, ela vem pela manhã. Descansa. Jesus aqui, lembra que existe uma pedagogia. A pedagogia de Jesus aqui é: homens de pouca fé, eu estou descansando. Descansa em meio ao caos, porque aquele que vai resolver não sou eu nem você, é Ele, aquele que prometeu. Mas nós somos homens de pequena fé. Agora, o que é paz, irmãos? Porque tem muita gente que confunde paz com vida tranquila, né? A vida dos discípulos era uma vida tranquila, irmãos? A vida do próprio Cristo foi uma vida tranquila? Mas Ele tinha paz. Então entenda uma coisa, paz não quer dizer ausência de tempestade. Paz quer dizer que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Tudo está no controle dele. Então por causa disso, irmãos, nós devemos ter paz.
independente da situação que você esteja passando, independente da maneira que você chegou aqui hoje, independente do caos que está a sua vida, se você tiver fé e não olhar para a situação, irmãos, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, mas tem que ter fé. Imagina você lá no trapichozinho, a onda de 5 metros, irmãos. Por isso nós vamos todo mundo lá no Ribeirinhos, né, para saber o que é isso. Lá dá uma ondinha, irmão, assim, dá umas ondinhas, dá uma balançada. Agora vocês vão ver o que é um trocinho daquele lá, se você taca ele no mar. Era o que eles estavam vivendo, mas o próprio Cristo. O quarto motivo pelo qual eles deveriam ter fé, irmãos. O poder de Jesus. No capítulo 5 diz que quando eles chegaram na outra margem, em Gadara, existia ali um endemoniado, irmãos, que havia uma legião, a Bíblia vai dizer que havia uma legião de demônios naquele homem, o endemoniado de Gadara, e uma legião, para quem não sabe, irmãos, significa 6.000 soldados romanos. Então aquele homem tinha tanto demônio dentro dele, irmãos, que os demônios ao saírem daquele homem, eles foram para 2.000 porcos, e aqueles porcos se lançaram um precipício abaixo e morreram. Esse era o nível do poder que Jesus tinha. Com uma única ordem, os demônios saíram daquele homem. Jesus então liberta aquele homem. Mas além disso também, quando ele chega na outra margem, Marcos 5:28, Jesus ia andando, e ali havia uma mulher que já tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e ninguém tinha cura para aquela mulher. E aquela mulher, só de tocar nas vestes de Jesus, o que acontece? Ela é curada. Mas também Jesus, ao chegar naquela margem, Jairo, desesperado, chega até Jesus e fala assim: minha filha está morrendo, Jesus, vamos comigo. Só que no meio do caminho Jesus para, porque tinha mulher do fluxo de sangue. E aí Jesus mais uma vez chega atrasado, né? Talita cum já tinha o quê? Morrido. Mas repita assim comigo: Jesus nunca se atrasa. Então Jesus chega até a casa de Jairo, e a filha de Jairo é ressuscitada. Então, irmãos, Jesus é aquele que tem poder sobre a natureza. Ele é aquele que tem poder sobre homens, Ele tem poder sobre demônios, Ele tem poder sobre doenças, Ele tem poder sobre a morte. Ele é aquele que venceu a morte. 1 Coríntios 15:55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, o teu poder, a tua vitória? Então é Ele, irmãos, que tem poder sobre todas as coisas. Então, motivos de sobra aqueles discípulos tinham para ter muito mais fé do que medo. Agora, Jesus, irmãos, mesmo demonstrando todo o teu poder, mesmo os discípulos andando com Ele, existe uma terceira pergunta, irmãos. A pergunta que: quem é este? Eles lá no verso 41, olha o que eles vão fazer. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedece? Irmãos, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse, irmãos, que tem poder para acalmar as tempestades? Quem é esse, irmãos, que tem poder para transformar a minha e a sua vida? Quem é esse que nós cremos que pode transformar e mudar a nossa vida, que nós, domingo após domingo, estamos aqui, adorando a Ele, celebrando a Ele, mas quando a gente sai porta para fora ali, o primeiro trovão, o primeiro vento, a primeira tempestade que tem, a gente já pega o guarda-chuva com medo, a gente já corre para dentro do carro, a gente já corre para dentro da nossa casa, com medo de molhar, com medo da tempestade ser grande demais, com medo de gripar, né, irmãos? Mas Ele é fiel, irmãos. Quando eles fazem essa pergunta: quem é esse que até o vento, que até o mar? Este, irmãos, é o Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte, aquele que criou os céus e a terra, aquele que era o antes, é o agora e é o que vai vir. Ele é o princípio, Ele é o fim, irmãos. Ele é o soberano de todas as coisas. Mas nós precisamos ter fé, irmãos. O que acontece na maioria das vezes é que quando nossa vida está passando por um caos, nós nos apegamos muito mais às situações do que aquele que prometeu. Quantas vezes, irmãos, nossa vida passando por uma tempestade, a gente vai aos pés de Jesus, a gente procura um homem de Deus, né?
A gente procura um homem de Deus, uma mulher de Deus, a gente vem para a igreja. Se for preciso fazer campanha, o que tiver que fazer a gente faz, irmãos. Quando a tempestade está muito grande, o que falar para mim que funciona, eu estou fazendo. Eu não, né? Às vezes as pessoas com pouca fé. Então muitas vezes, irmãos, a gente se apega muito mais àquilo que as pessoas estão dizendo do que aquilo que o próprio Deus prometeu. Daquilo que o próprio Cristo já prometeu para nós, irmãos. Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Até o último dia. Até o fim, irmãos. Mas quantas vezes nós olhamos para as situações do dia a dia? Quantas vezes a gente olha para a conta bancária está vazia, a gente entra em desespero, irmãos. Quantas vezes a gente olha para a nossa saúde, a saúde não está boa, a gente começa a desesperar. Nós estávamos falando sobre isso, eu e a minha esposa. O quanto é importante, irmãos, a nossa mentalidade está forte nos momentos de tribulação, nos momentos de tempestade. Nós temos um negócio chamado fé, irmãos. Fé é crer no impossível. Fé é crer que mesmo sem um chão eu posso dar o passo, porque Cristo vai vir e vai pôr o chão. Isso é ter fé. Minha esposa é médica e dentro da medicina ela sabe o quanto isso é importante. Eu estava vendo, irmãos, um podcast do Jesus Cop essa semana. E ele falando sobre a importância de nós termos fé, a nossa mente estar em Cristo. E aí ele vai e conta uma história lá, que essa história eu fiquei encantado, impressionado. Falei, como que pode um negócio desse, irmãos? O tanto que a mente tem poder. E as pessoas lá fora, irmãos, praticam isso sem nem saber o que é. E funciona para eles. Agora imagina nós que temos fé. Ele deu o exemplo seguinte, o exemplo real, tá? Isso não é uma historinha contada. Uma pessoa que entra para uma sala de cirurgia. E antes da cirurgia, quando ela já está anestesiada, ela já está apagada. Ela não está vendo, não está ouvindo, não está sentindo mais nada. Quem já fez anestesia geral aí sabe como é que é. Você está lá conversando com o médico, de repente você apaga, quando você acorda, você já foi tudo, né? Então ele conta que quando a pessoa já está anestesiada, se durante a cirurgia a equipe médica começar a conversar entre eles, está aqui o Otávio também, cirurgião, ele sabe disso. Se a equipe médica começar a conversar assim, nossa, deu uma complicação aqui, isso aqui vai ser difícil de resolver, rapaz, isso aqui, a recuperação vai ser mais complicada. A equipe médica começar a ter esse tipo de papo, depois quando a pessoa sai da cirurgia, ela vai de fato levar mais tempo para se recuperar. Porque inconscientemente aquelas palavras entrou no consciente dela e ela começa a acreditar naquilo lá. Então ela leva mais tempo, e eles fizeram um estudo sobre isso. Agora pelo contrário, se durante a cirurgia, o bate-papo ali dos médicos, dos enfermeiros, fosse assim, cara, sucesso a cirurgia, isso aqui ó, vai recuperar rapidinho, olha que bacana, foi tudo certo. Rapidamente essa pessoa já está boa. Então muitas vezes, irmãos, tem coisas que você está sofrendo hoje, porque você acreditou lá atrás em pessoas, você acreditou em coisas que você viu, você acreditou em mandinga que falaram para você. São Nunguim, pula 3 ondinhas, sei lá, irmãos, o que você acreditou lá atrás? Como que é essa aí? Então, irmãos, entenda uma coisa, nós temos que crer naquele que prometeu, naquele que disse, eu estou com vocês até a consumação do século, e não se agarrar, irmãos, nas situações cotidianas, nas situações que o mundo está impondo para nós. Cada vez mais nós temos vivido, irmãos, uma sociedade destrutiva, ela está destruindo os padrões que nós, como igreja, estamos tentando construir. A tempestade lá fora, irmãos, quer destruir tudo aquilo que nós como igreja estamos construindo, preservando. Lá fora quer destruir. O sistema lá fora, irmãos, o vento lá fora, o vento de doutrina, o vento lá fora das pessoas, dos políticos, do sistema, da televisão, eles querem destruir todos os pilares que a igreja tem tentado fundamentar. Mas se você, irmãos, não se apoiar naquele que é a pedra angular, se você não se fundamentar naquele que é o pilar principal, irmãos, a tempestade e os ventos, eles vão te assustar.
E o medo, irmãos, é a pior coisa para um crente. O medo paralisa o cristão. O medo, irmãos, tem sido uma ferramenta que Satanás tem usado contra o povo de Deus. Nós somos a noiva gloriosa, irmãos, a igreja santa do Senhor. Ninguém na terra tem mais autoridade do que a igreja do Senhor. Mas sabe o que nós temos feito? Colocado o rabinho entre as pernas. Sabe aquele cachorrinho que está com medo? Coloca o rabinho entre as pernas e corre lá para o cantinho e fica assustadinho lá no cantinho quando o dono briga com ele. É isso que a igreja do Senhor tem feito, enquanto nós deveríamos ser como um leão. Quanto mais pressão, mais a gente urge, mais a gente cresce, mais a gente se posiciona. Mas não é isso, irmãos, que tem acontecido. Nós temos entrado em desespero e temos começado a fazer perguntas para o Senhor, perguntas para Jesus, perguntas para Deus, que não deveríamos fazer, irmãos. Senhor, Tu não importas comigo? Irmãos, Ele foi aquele que abriu mão. Ele abriu mão de ser Deus, Ele se humilhou, Ele se fez homem. Ele é aquele que entregou o Seu Filho unigênito, Seu único Filho, para morrer por mim e por você. E ainda assim, nós ainda temos coragem de fazer esse questionamento para Ele: Senhor, Tu não importas comigo? Essa é a pergunta, irmãos, da ignorância. Essa é a pergunta que nós fazemos, onde nós não ainda tivemos uma cosmovisão de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, de tudo aquilo, irmãos, que nós já recebemos. E a gente ainda está nessa imaturidade de fazer essas perguntas. E era o que os discípulos ali naquele barco, irmãos, estavam vivendo. Eles estavam com muito mais preocupações do que com motivos para crer, para ter fé. Mesmo Jesus estando no barco, mesmo Jesus já tendo dado a ordem, mesmo Jesus já tendo demonstrado poder para aqueles homens, ainda assim, eles estavam se agarrando nas falsas doutrinas do medo. Então, irmãos, quantas vezes nós temos nos agarrado àquilo que mídia tem nos contado, mídia tem nos falado? Quantas vezes nós temos deixado a nossa fé de lado, irmãos, para acreditar naquilo que a mídia está falando? Nós passamos por uma pandemia, irmãos. Foi difícil, foi um grande sopro, uma grande tempestade, irmãos. Mas está todo mundo aqui bem, graças a Deus. Glória a Deus. Algumas pessoas se foram, irmãos. Mas a vida é assim, a vida é um sopro. Ninguém sabe o dia de amanhã. Independente de pandemia ou se não foi pandemia, mais pessoas morrem do coração, doenças cardíacas, do que qualquer outra coisa. Então está você aqui hoje, amanhã você não pode estar tão bem. Agora, se nós cremos naquele que prometeu, irmãos, nós não vamos nos agarrar nessas notícias, nessas tempestades, nesses ventos que têm soprado lá fora. E nós não vamos nos acovardar como igreja. O problema, irmãos, é que nós temos nos acovardado. Nós temos sido uma igreja apática, sem sal, sem tempero. André falou no domingo passado, o sal, irmãos, ele salga, ele muda. O sal, ele dá sabor. Agora nós não estamos pondo sabor na terra, nós não estamos pondo sabor nas pessoas ao nosso redor. A gente só é mais uma pessoa comum. A luz, irmãos, aonde ela chega, ela brilha. Coloca luz demais aqui dentro, ela tem que brilhar a ponto até de te incomodar. Coloca um holoforte aqui, um refletor na sua cara aqui, irmãos. Se colocar um refletor bem aqui, ninguém de vocês consegue olhar para mim, porque a luz é muito forte. Então ela tem mesmo, irmãos, que incomodar às vezes aonde ela chega. Às vezes nós vamos ter que chegar em alguns lugares, irmãos, e a nossa luz tem que brilhar tão forte, mas tão forte, a ponto de nós incomodarmos as pessoas que estão ali. O sal, irmãos, ele tem que temperar tanto que às vezes vai ficar salgado demais mesmo. É para isso que nós somos chamados, irmãos. Não para ser apático. Não para ser uma igreja que não se posiciona, que não faz as perguntas certas, irmãos. Jesus aqui, ele está nos ensinando através dessas 3 perguntas, irmãos. São 3 perguntas extremamente importantes, mas que nós não estamos sabendo lidar com essas perguntas. Porque a primeira pergunta não deveria ser essa: Mestre, não te importas? A primeira pergunta que eles deveriam ter feito:
Ele não é aquele que acalma o vento e as tempestades? Se eles tivessem começado com essa pergunta, irmãos, imagina só, um se levanta entre os 12 e fala assim: Ele não é aquele que acalma os ventos, que acalma a tempestade, que cura os enfermos, que tem poder sobre os demônios, que venceu a morte, que vence qualquer desafio? Não é Ele? E os outros falavam: é Ele sim. Então naquele momento eles também entrariam no descanso. Naquele momento eles também talvez pegariam seus travesseiros e iriam dormir e descansar no Senhor. Mas nós, irmãos, em vez de fazermos a pergunta certa, pela nossa ansiedade, pelas nossas preocupações, preocupações da carne, preocupações com coisas fúteis, coisas passageiras dessa vida, nós nos atemos a fazer a pergunta errada para Deus todos os dias da nossa vida, irmãos. Em vez de ficar perguntando para Ele, por que você não inverte isso? Fala assim: obrigado, Deus, obrigado até por aquilo que eu ainda não desfrutei, mas eu sei que o Senhor já me deu. Começa a praticar a gratidão muito antes de você ter, porque se Ele prometeu, irmãos, Ele é fiel. Agradeça pela sua saúde, agradeça pelo ar que você respira, agradeça por tudo que Ele já te deu, muito antes de você ter, muito antes de você desfrutar, já agradeça a Ele. Então nós precisamos, irmãos, avançar como igreja e nos posicionar. E o meu convite para você nessa noite, irmãos, é que mesmo que você esteja dentro desse barquinho, irmãos, dentro do trapicho lá, da rabeta, irmãos, mesmo que a gente entre, irmãos, dentro de um barquinho que parece que a gente olha para ele e fala assim: isso aqui não vai dar nada não. Mas saiba de uma coisa, irmãos, dentro desse barco tem um homem conosco. Dentro desse barco existe um homem que prometeu estar conosco até o fim dos dias. E Ele é tão fiel, irmãos, que Ele enviou o seu Espírito Santo como um penhor daquilo que Ele prometeu que Ele iria voltar. Então que nós possamos ter essa confiança, independente, irmãos, da situação, independente daquilo que você está vivendo. Hoje nós iremos ceiar, irmãos, e a ceia é um memorial, é um trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, aquilo que Ele fez na cruz por nós, para validar, irmãos, para confirmar tudo isso aqui que nós falamos, que Ele está no barco. Então todas as vezes que você ficar com medo, irmãos, traga a memória. Está numa situação muito difícil na sua casa, está numa situação muito difícil no seu relacionamento, as finanças estão complicadas, a saúde está complicada. Quer uma dica, irmão, prática? Chama a família, senta à mesa, parta o pão, pratique a comunhão, traga a memória. Vem cá, reúne todo mundo, vamos praticar a ceia do Senhor aqui, vamos trazer à memória tudo aquilo que Ele já fez. Não há diagnóstico, irmãos, que pode te assustar. Não há situação financeira que possa te atemorizar. Não há notícia lá fora, irmãos. Nenhuma notícia lá fora, irmãos, que possa ser mais impactante do que a verdade que você tem no seu coração, de que Jesus está com você. Essa verdade, ela tem que gritar muito mais alto do que qualquer ruído lá fora. Essa verdade, ela tem que ser muito mais verdadeira, irmãos, do que qualquer pessoa que possa chegar até você para te dar uma má notícia. Que você nessa noite, irmãos, você possa se agarrar nessa verdade, que Jesus está no barco. Jesus está com você independente de qual seja a situação que você esteja passando. Qual seja a situação, irmãos, que as pessoas ao seu redor estejam passando, que você seja esse homem de fé, que você seja essa pessoa dentro do barco que vai fazer a pergunta certa. Não é Ele aquele que tem poder sobre a morte, não é Ele aquele que tem poder sobre a doença, não é Ele que tem poder sobre os demônios, não é Ele que é o dono do ouro e da prata, não é Ele que é o Criador dos céus e da terra. Que você seja essa pessoa de fé, irmãos,
Quando as pessoas chegarem com notícias ruins, irmãos, que você seja esse discípulo que vai fazer a pergunta correta, e não um discípulo que vai fazer a pergunta errada. Quantas vezes nós questionamos o Senhor, irmãos? Quantas vezes nós questionamos Ele nos nossos devaneios, nas nossas dúvidas, na nossa pouca fé, irmãos? E isso que tem impedido nós de desfrutarmos muitas vezes daquilo que Ele já prometeu, das promessas do Senhor para mim e para a sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós não temos fé suficiente para acreditar. Quantas histórias nós já ouvimos de pessoas, de irmãos, que entregou tudo para o Senhor, e o Senhor deu em dobro. Quantas pessoas nós já ouvimos falar que no leito de morte, irmãos, no leito de morte, a pessoa entrega a sua vida para Jesus e fala assim: Senhor, se eu não morrer, eu prometo servi-lo por toda a minha vida, e se tornaram grandes homens de Deus. Agora, irmãos, você tem a oportunidade nessa noite, porque você não está no leito de morte. Provavelmente você também não está com a conta financeira no negativo. E se estiver, irmãos, talvez essa é a oportunidade que Ele está te dando, para você falar assim: Senhor, as minhas finanças não são minhas, é do Senhor, eu sou só o seu mordomo. A minha casa não é minha, é do Senhor, eu só sou o bom administrador. O meu carro não é meu, não sou eu que comprei, eu só estou administrando aquilo que o Senhor me deu. Às vezes, irmãos, a medicina já falou para você que a situação está ruim, irmãos, mas Ele é o dono da vida, é Ele quem dá, é Ele quem tira, é Ele aquele que dá a vida, é Ele que tem o direito de tirar, irmãos. Então se agarre nessa verdade, irmãos. Não se agarre, irmãos, naquilo que você vê, mas se agarre naquilo que você crê. Eu quero convidar você a se colocar de pé agora. Nós vamos cantar uma canção. E durante essa canção, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus traga a vocês uma consciência. A consciência pela qual vocês devem se agarrar. Independente da situação, irmãos, que você tem vivido, que você chegou até aqui, como está a sua vida, as perspectivas, o medo do amanhã, como nós temos medo do amanhã, irmãos. Nós temos vivido uma vida com medo do amanhã, sendo que a palavra de Deus diz que basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã só a Deus pertence. Se agarre naquilo que Ele te deu, se agarre naquilo que Ele já colocou nas suas mãos. Espírito Santo de Deus, traga essa verdade sobre a vida, ó Pai, dos meus irmãos aqui. Que eles sejam os discípulos, ó Pai, que vão fazer as perguntas certas. Que eles sejam os discípulos que vão se posicionar da maneira correta. Que eles não sejam homens de pequena fé. Que eles não sejam homens de pouca fé. Mas que eles sejam, ó Pai, homens movidos, ó Pai, pelo sobrenatural, pela fé no impossível, ó Pai. A Tua palavra diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o menor de todos os grãos, ó Deus, nós podemos ordenar para as montanhas, para que ela saia daqui e se lance acolá. Então aumenta a fé, ó Pai, nos meus irmãos, aumenta a fé na vida deles, ó Pai. Independente, ó Pai, da tempestade, independente do vento que está soprando, ó Pai, se o sol se pôr e aumenta a fé deles, ó Deus. noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar
és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão Me traz a dona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Só tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Declare isso, igreja. Me submergir a tua mão, me traz a dona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos agora nesse momento, ó Deus, por cada um aqui desses utensílios representando, ó Pai, o sangue derramado ali na cruz, o corpo dilacerado de Cristo Jesus, ó Pai. Que agora nesse momento, ó Pai, quando os meus irmãos tomarem desse cálice, comerem desse pão, ó Pai, que não seja simplesmente esse suco e esse pão, mas que seja o sangue e o corpo de Cristo, ó Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Pode distribuir, todos recebam do pão e do cálice. Me submergir a tua mão, me traz a dona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Que você espere para que todos nós possamos cear juntos,
que é digno de receber a honra. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, e a Ele ministramos o louvor. Coroamos e a Ti, ó Rei Jesus, coroamos. a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Se tem alguém que não recebeu, erga sua mão aí onde você está, para que todos recebam, que todos nós possamos participar juntos como igreja. Se você está aí com seu cônjuge, seu marido, sua esposa, troque o cálice com ele, troque o pão com ele, mas não só troque simplesmente, declare aí palavras de bênção sobre a vida dela, dele, abençoe a vida dessa pessoa. Se você também quiser trocar com algum amigo, não tem problema, seja bênção aí na vida dessa pessoa, ore com ela. Esse é o partir do pão, esse é o corpo de Cristo. Nós possamos fazer isso em uma só consciência, juntos como igreja. O texto vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Você possa agora participar do cálice, você possa agora participar do pão, do corpo de Cristo. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti.
Consagramos todo o nosso ser a Ti, Deus. Consagramos tudo, ó Pai, tudo que temos, tudo que somos, ó Pai. Tudo ao Senhor, ó Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, ó Pai, toda majestade, tudo, tudo somente ao Senhor, ó Deus. Consagramos ao Senhor, ó Deus. Tudo é Teu, Pai. Aleluia. Pai querido, nessa noite, Jesus, nós, ó Deus, como igreja do Senhor, como família de Cristo, como filhos que fomos deixados aqui, Senhor, para vivermos um propósito, queremos, ó Deus, nos render aos Teus pés e declarar, ó Deus, as nossas falhas e a nossa total dependência do Senhor. Pai, nada podemos sem o Senhor, nada conseguiremos sem o Senhor. Pai, mas nós, ó Deus, nessa noite, também queremos clamar ao Senhor com espírito de ousadia. Espírito Santo, nos levanta, Senhor, outra vez. Levanta-nos, ó Deus, como uma menina dos Teus olhos. Levanta-nos, ó Deus, como filhos amados, como filhos queridos do Senhor. Espírito Santo, fortaleça a nossa fé. Nos ajude, ó Deus, a viver com óculos da fé. Pai, não queremos, ó Deus, viver com óculos do medo, nem com aquilo que o mundo diz que somos, nem aquilo que o mundo ordena que devemos acreditar. Mas queremos, ó Deus, viver com óculos da Tua fé. Pai, nessa noite, ó Deus, nós declaramos e profetizamos um tempo novo sobre aqueles que aqui estão. Nós declaramos e profetizamos um tempo novo sobre as famílias. Espírito Santo, ajude, ó Deus, os Seus filhos a agirem fechando as brechas, fechando, ó Deus, as ciladas do inimigo sobre a vida deles. Pai querido, ajude-os, ó Deus, a endireitarmos diante do Senhor. Pai querido, nos ajude, ó Deus, a dizer não àquilo que não Te agrada, a ouvir a Tua voz e obedecer sem duvidar. Espírito Santo, a começar de nós, eu Te peço, Jesus, nessa noite, vem, Jesus, sobre os pais, sobre as famílias, fortalece os laços, fortalece os vínculos. Pai, para que quando o marido, ó Deus, esteja desalinhado de acordo com o Teu Evangelho, que a esposa possa falar aquilo que Te apraz. Pai, e ao contrário, e vice-versa. Que possamos, ó Deus, ser uma igreja forte. Fortaleça-nos, ó Deus, no Teu Evangelho, na Tua palavra. E traga vida, Senhor, vida aos nossos olhos, vida ao nosso coração, vida à nossa boca. Espírito Santo, nos aviva outra vez, nos levanta de novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero contar para vocês em 2 minutos, que eu e o Diego, a Samara e o Esdras começaram falando, e eu me identifico muito com aquilo que eles estavam falando. Quando a gente se conheceu, eu era estudante e ele era missionário em tempo integral. E na faculdade de medicina tinha muitas oportunidades para que eu pudesse escolher. E muitas vezes eu me pegava pensando assim: Deus, por que o Senhor me uniu a Ele que é missionário? Eu sou médico, você é médica, eu não vou ser missionária. E Deus falava comigo assim: assim como o homem acredita, como o homem acredita na sua alma, assim ele é. Fala assim comigo: como o homem acredita na sua alma, assim ele é.
E Deus me fez enxergar no Diego um missionário que iria transformar gerações, vidas, inclusive a minha vida, a minha família. E eu enxerguei nele e eu acreditei. Mas eu acreditei sem duvidar. Certa vez, minha mãe falou para mim assim: filha, mas ele não tem nem carro. Porque mãe é mãe, né? Eu ia falar o mesmo para a Rebeca. E a gente andava de Honda Bis. E Deus falava para mim assim, ó: não tem mesmo não, mas eu vou dar. E 6 anos depois, tinha um carro de 300 mil reais, uma Porsche, na nossa garagem. Sabe quanto que ele pagou por ela? Nada. Então, irmãos, eu quero falar para você: qual é a verdade ou qual é a mentira que você está contando para o seu cérebro? Porque a história que o Diego falou é exatamente isso. Qual é a verdade que você está contando para o seu cérebro? O que você está contando é o que ele vai acreditar. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é a partir da fé que a gente cria alguma coisa. Porque você só cria aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Então a palavra que foi ministrada aqui e o testemunho que foi retificado aqui vai criar algo em você. Se você está acreditando em algo que não é criado por Deus, pelo Criador, para você acreditar, então acaba com essa mentira hoje. Acaba com isso agora. Chega. Fala para o Espírito Santo: eu tomei ceia, é algo novo. A misericórdia do Senhor se renovou, a aliança se renovou nessa noite. Então chega. Chega de contar uma mentira. Passa a viver acreditando naquilo que o Senhor acredita para você. Amém? E conversa aí com seu cônjuge, conversa aí com sua namorada, conversa aí com a pessoa que você conseguiu, né, que você escolheu compartilhar a vida. Fala assim: olha, esse sou eu. Se você não acredita, esse sou eu. E me faça acreditar nisso mesmo quando eu mesmo não acreditar. Porque é assim que a gente vive, tá? Que nós, igreja, possamos ser dessa forma, lembrando uns aos outros: irmão, você é forte, você é corajoso. Não é hora de desanimar, isso não faz parte da sua natureza. Você tem um espírito ousado. E o irmão está lá chorando, desmotivado. Ganhei conta do trabalho, não tem mais nada que fazer. Tem sim. A sua história foi escrita pelo dedo de Deus. Amém? Tem promessa? Tem futuro. Se tem promessa, tem futuro. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sentem um pouquinho, irmãos. A minha vida e a da Sara é um testemunho vivo, irmãos. Aos pouquinhos vocês vão escutando cada vez mais, aí vai montando o livro aí, o quebra-cabeça, né? Irmãos, mas é tão importante isso que ela falou. E a gente não fala isso, irmãos, jamais por exaltação. A Samarinha viveu essa época, né? Esdras eu acho que pegou um pouquinho, mas a Samara mais intensa, até porque eu quase morei na casa lá do pai e da mãe da Samara, né? Irmãos, por 2 anos eu vivi integralmente missões. E sabe o que era engraçado? Que mesmo integralmente vivendo missões, eu tinha a cardenetinha dos meus dízimos. Eu fazia questão de guardar, não por religiosidade, irmãos. É porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, Deus vai ser fiel no muito. Por 2 anos, irmãos, eu guardava, era bom, tinha, né? Antigamente, hoje não tem esses negócios mais, né? Mas você tinha uma cardenetinha, né? Você dava o dízimo, aí a tesoureira, você entregava o dízimo na tesoureira, tinha a mesinha dela, você ia lá, ela ia e marcava lá e dava o ok, irmãos. E por 2 anos, eu como missionário, eu dava dízimo de todas as ofertas que eu ganhava. E era maravilhoso aquilo, porque era bom guardar aquela cartelinha, não por religiosidade, irmãos, mas porque Deus
sempre falava ao meu coração: meu filho, fique em paz, sou eu quem cuido. E nossa história, irmãos, é milagres atrás de milagres, de viagens. Às vezes os irmãos entram no Instagram, né? Lógico que eu trabalho muito, irmãos, glória a Deus, o trabalho edifica o homem, mas a metade que vocês veem, não é metade, mais da metade que vocês estão vendo ali, irmãos, é Deus nos abençoando de uma maneira sobrenatural. Então, irmãos, se agarre na palavra, nas promessas do Senhor. Se for financeiro, amém, irmãos, mas o financeiro é só uma consequência daquele que é fiel no pouco. E no pouco, irmãos, eu não estou falando só no dinheiro não, no pouco, em qualquer situação, em qualquer tempestade, em qualquer notícia, seja fiel ao Senhor, principalmente nas propostas tentadoras. Quantas vezes eu já recebi propostas que eu teria que negligenciar o meu propósito? Quantas vezes, irmãos, eu já recebi uma proposta que eu ia ter que abrir mão do propósito de Deus. Então não troque o propósito do Senhor pelas propostas do mundo lá fora, irmãos. Fica tranquilo, é Ele quem cuida de todas as coisas. Amém? Se agarre nessa palavra. Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos encerrar, mas eu quero dar alguns avisos importantes para vocês. Pode acender a luz aqui, né? Para que a luz ofusque aqui, os irmãos. Glória a Deus. Vocês recebem essa palavra como palavra de Deus, irmãos? Amém? Toma posse disso. Vamos viver isso na prática. Não só ouvir, mas sermos praticantes daquilo que ouvimos. Colocar na prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, irmãos. Irmãos, eu quero avisar. Se tiver, vai colocando aí que eu vou falando. Mas eu acredito que de recado mais importante, pode passar esse. Se você não faz parte do grupo, entra. Fluir nos lares, irmãos, tem sido bênção. Se você não está participando, participe, irmãos, não fique de fora, tem sido uma bênção. Se você está com dificuldade de participar, abra um Fluir nos lares lá na sua casa. O que foi pregado aqui? A sua casa não é sua. Irmãos, isso é muito sério. Às vezes você acha que a sua casa é sua, é por isso que você talvez não está numa casa melhor, porque você está achando que é sua. E a sua casa não é tão boa quanto a casa que o Senhor quer te dar. Amém? Então, começa a entender isso aí. Fala: Senhor, é sua, está aqui, está para servir. Então faça isso, irmãos. Chama os irmãos para ir para sua casa aí. Vamos participar do Fluir nos Lares, tem sido uma bênção. Pode passar mais uma aí. Uai, irmãos, essa eu nem sabia. Ué. Que bênção é essa? Essa eu fiquei feliz demais. Ué. Deixa eu ver esse negócio aí. Irmãos, nossa festa caipira da Fluir é uma bênção, irmãos. Glória a Deus. Que bom, isso aí ficou bonito também, ó, que legal. Canjica, prêmios, curso de fantasia. Traga um prato típico e uma bebida, irmão. Isso é igreja, irmãos. Isso aqui é igreja, tá? Então, você vai preparar lá um prato ajeitado, traga um prato, vai ter o concurso de fantasia. A gente fez, foi ano passado ou retrasado? Pandemia tirou tanta noção, né? Acho que foi 2020, 2021, foi muito legal, irmãos. Então nós vamos fazer outra vez, tá? Então vai ser uma bênção, 24 de junho, já coloca aí na sua agenda. Isso aqui dá num sábado? Ou não? Sábado? Então amém, já tira aí o sábado à noite aí para a gente estar junto, vai ser bênção demais. Então já, olha que bacana, nem eu estava sabendo desse aí, que bênção, muito bom. Pode passar. Dos irmãos, amém, colocaram aqui. Então, irmãos, aqui é para você que quer contribuir, né, com o pessoal da agência Êxodos, que são os missionários Esdras e Samara, que estão ali representando a família Fluir. A agência Êxodos, irmãos, é uma agência missionária, né, muito maior do que só Esdras e Samara. O Esdras e a Samara faz parte dessa agência, porque todo missionário ele tem que estar plugado em uma agência e em uma comunidade de fé. Então eles são plugados na família Fluir como comunidade de fé e na agência Êxodo como agência missionária ali que eles fazem parte. Então, se você quiser ajudar, está aí também para você fazer a sua oferta, mas também procure eles no final, se você quer fazer uma oferta espontânea ou ter aí uma essa palavra não vai sair, né? Vocês são fera, é isso aí, tá? Quiser assumir esse compromisso. Pode passar mais uma.
E se você quer, então, contribuir com a família Fluir, com essa igreja local, com seus dízimos, as suas ofertas, faça com amor, faça para a glória de Deus. Nós sabemos e entendemos que faz parte da celebração, para que ela seja completa, as nossas ofertas, as nossas contribuições. A alegria do multiplicar está no... Então, compartilhe, seja generoso com aquilo que o Senhor tem feito por você. Amém? Acabou? É isso? Se coloque de pé. Você que está hoje aqui pela primeira vez, irmãos, olha só. Você que está hoje aqui pela primeira vez, nos visitando, nos conhecendo, lá no final, irmãos, tem uma lembrancinha para você. Agora presta atenção aqui. Irmãos, isso é muito importante. A lembrancinha do final é para quem está vindo a primeira vez, irmãos, tá bom? Amém? Porque às vezes o irmão que está vindo a primeira vez, a gente vai conversar com ele, recepcionar ele, aí na hora que